Boa noite. Estou falando aqui diretamente de Petrópolis, no Rio de Janeiro. São 8h54 da minha sexta-feira. E eu queria dizer para vocês, essa é a minha primeira aula online, e eu queria dizer que eu achei que fosse ser mais fácil. Está sendo muito complicado. Mas espero que... Acho que essa é a quinta vez que eu tento começar a gravar, e eu espero que dessa vez tudo vá na moral. Então, gente, meu nome é Juliano, eu vou ser o professor de vocês de História. Eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né? Então, a gente está aqui no Brasil e a gente vai começar o nosso... A gente vai começar essa matéria estudando, né, a matéria de História. O primeiro conteúdo vai ser Antiguidade Clássica, então a gente vai ir para a Europa, tá bom? A Antiguidade Clássica, ela fala do mundo greco-romano. O mundo greco-romano, ele é tido como a origem do Ocidente. O Ocidente, ele é a Europa, né, galera? Que assim, a Itália, França, Espanha, Portugal, Holanda, Reino Unido. E o Ocidente, ele está muito ligado a uma oposição, a uma ideia de oposição ao Oriente. O que é o Ocidente? Se a gente fizer uma linha aqui, né? O Ocidente, ele é o Oeste, que é o que está para cá. E o Oriente é o leste, que é onde está para cá. Oriente significa a terra onde o sol nasce. E o ocidente significa a terra onde o sol se põe. Então, a tradição da história vem narrando muito a história da Grécia, né, a história do Ocidente, como oposta ao Oriente. Mas eu quero começar essa história mostrando para vocês como que, na verdade, esses dois mundos eles são muito próximos. Então a gente vai começar a nossa matéria sobre o mundo greco-romano, né? E antes eu vou fazer uma introdução sobre de onde surge esse mundo greco-romano. Cronologicamente, né? Então, assim, no tempo, a Grécia ela surge antes do que Roma. Ela vai surgir 1000 anos antes de Roma. A Grécia ela tá fundada principalmente em torno disso aqui, que é o Mar Egeu. Então é esse mar aqui com esse monte de ilhas e esses dois corpos de terra. Roma, por outro lado, vai estar nessa parte mais ao centro do Mediterrâneo, né? Todos essas duas civilizações, elas vão estar fundadas em torno do mar Mediterrâneo. Então, a gente vai poder começar a falar dele um pouco mais na frente. Aqui está a Grécia, aqui está Roma, e aqui é a Mesopotâmia, a região que a gente chama de Oriente Médio, né? Aqui é a Mesopotâmia, aqui está a Pérsia, aqui é o Egito. Então esses são continentes diferentes. Aqui é a África, né? Esse aqui de baixo é o continente africano, esse aqui é o continente asiático e esse aqui é o continente europeu. A Macedônia, a Pérsia, são outras civilizações que vão aparecer um pouco mais para frente. Nessa região do Crescente Fértil é onde surge a agricultura. Antes da agricultura, as pessoas viviam da caça e da coleta de produtos que eram fornecidos diretamente pela natureza, ou seja, não havia o cultivo. Eles apenas coletavam ou caçavam. Só que conforme vai tendo mais gente na região, você tem que buscar novas estratégias de sobrevivência, porque aquela região ela já não é mais suficiente para alimentar tanta gente. Então, uma dessas estratégias foi a domesticação dos animais e a domesticação de plantas. A região do Crescente Fértil é essa região toda que pega o rio Eufrates e Tigre, que é a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre dois rios.
e ela vai até aqui o Egito, o Rio Nilo, que é onde vai se desenvolver a civilização egípcia. Nesse litoral aqui do Mediterrâneo, que é onde atualmente está Jerusalém, a Palestina, Israel, é onde vai surgir primeiro a agricultura. Então, para a gente pegar aqui o exemplo do trigo, esse aqui é o trigo selvagem, e com a seleção das espécies a gente vai chegar a essas 3 variedades. Como que ocorre a domesticação das espécies? Ela é feita pela seleção dos indivíduos, né, que são as espécies individuais, que, por exemplo, no caso do trigo, que dão mais sementes ou que tem um tamanho maior. A domesticação de espécies nessa região começou com o cachorro há 16 mil anos antes de Cristo. Então, no milênio entre 9.500 anos antes de Cristo e 8.400, né, aqui mais ou menos 8.000, na metade do 8º milênio antes de Cristo, essa nomenclatura AC é importante, significa antes de Cristo. A gente está na era depois de Cristo. Então, esse milênio aqui, a gente vai ter a domesticação do trigo, da cabra, do porco, da ovelha, de todas essas espécies aqui de vegetais. O linho ele serve para a produção de tecidos, e de bovinos. E o asno é um processo bem posterior, mas também ocorre nessa região, 5.500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos depois desse milênio aqui que houve essas domesticações, né? É também nessa época em que você começa a ver as primeiras comunidades agrícolas surgindo. Porque o fato de 9.500 anos antes de Cristo, o trigo e a cabra estarem domesticados, significa que o manejo dos antepassados selvagens dessas espécies, ele começou a ser feito muito tempo antes, centenas, talvez até milhares de anos antes dessa galera no Oriente Médio haver concluído a domesticação. Isso aqui é um esquema que eu tentei botar para a gente pensar essas épocas, né, que é há muito tempo atrás. Então, pensando através de gerações, cada geração com 25 anos, a domesticação do trigo ocorreu 460 gerações atrás. Então, os nossos pais, eles são da geração anterior. Os nossos avós são de 2 gerações atrás. Então a gente teria que voltar 460 gerações para chegar até a domesticação do trigo. E 720 gerações para voltar até a domesticação do cachorro. Esses verdinhos são os centros de domesticação de espécies e surgimento da agricultura. E esse aqui vai ser o caminho que eles vão fazer. Aqui a gente está no Oriente Médio, o crescente fértil, né? Vai demorar, na verdade, 1.500 anos para pegar essa região aqui do Oriente Médio. E ele vai demorar 3.000 anos, ele vai demorar, 4.000 anos para chegar até aqui. Além disso, né, ele vai demorar também uns 4.000 anos para chegar até aqui na Índia, do Rio Ganges. E ele vai estar chegando aqui na África Central também nessa época. A gente pode ver, né, que a Grécia e Roma, né, eles começam a agricultura a partir dessa influência que vem justamente do Oriente Médio. As cidades elas surgem 3.500 anos antes de Cristo, nessa região aqui da Mesopotâmia, que é aquela região entre os rios Tigre e Eufrates. Ou seja, a cidade ela surge 6.000 anos depois do nascimento da agricultura. E aí ela vai começar, as cidades vão começar a aparecer no Egito e nessa região aqui, que é o litoral do Mediterrâneo, que foi a primeira região onde surgiu a agricultura. No período posterior, entre 3.000 e 2.500 anos antes de Cristo, essas cidades já vão se espalhar, né? Olha só, a Mesopotâmia, ela já vai ter bastante cidades, na Índia já vai ter cidades também, nessa região aqui é do Ganges, né? O Egito vai começar a jogar as suas cidades para baixo aqui, dominando o sul. E aqui na península da Anatólia, onde atualmente fica a Turquia, também vão aparecer cidades. Enfim, vocês podem ir olhando pausadamente, mas o que eu queria chegar era nesse mapa aqui. Há 2.000 anos, né? 2.000 anos antes de Cristo, que vão começar a aparecer cidades na Grécia. E aí, então, a gente inicia o nosso assunto de Grécia Antiga. Esse é o modelo da polis grega. A polis, ela é a cidade clássica da Grécia, né? Ela tem uma história e ela tem um desenvolvimento. É bom a gente lembrar disso, ela não é parada no tempo. A polis, ela não é desse período de 2.000 anos antes de Cristo. A polis clássica, ela é 1.000 anos depois disso. Ela é mais ou menos por 800 anos
antes de Cristo. Polis, ela é um tipo de cidade-estado. A cidade-estado, ela é uma entidade política autônoma. Então, ela não está incluída em um império ou em um país. Importante a gente lembrar que a Grécia, né, ela não era um país, ela não era uma nação como a gente conhece hoje. Eles reconheciam que os gregos todos, partilhavam uma língua e uma cultura, mas, por exemplo, os gregos da cidade de Atenas, eles eram diferentes dos gregos da cidade de Esparta. E os gregos atenienses, eles eram estrangeiros na cidade de Esparta. O modelo dessa cidade-estado, primeiramente, ele tem esse elemento aqui que está centralizado na imagem. Ele é a Acrópole. A Acrópole, ela significa a cidade alta. Na cidade alta, então, ela é uma região que ela é estratégica, né? Porque ela fica no alto, então você tem uma boa visualização do entorno, você consegue ver exércitos inimigos se aproximando. Por estar no alto também, ela é uma posição mais fácil de ser defendida, então por mais que tenham muralhas aqui no lado de, né, que marcam o limite da cidade, a gente também vai ter aqui um perímetro interior mais fortificado, que vai ser uma última linha de defesa. E aqui na Acrópole, na cidade alta, vai estar os principais templos dessa cidade-estado. No caso de Atenas, que é essa Acrópole aqui está representando, é o Partenon, né? E ele vai ser em homenagem a Zeus e a Atenas, que são os deuses mais cultuados dessa cidade-estado. Como funcionava a cidade-estado? Ela se baseava no trabalho de muitos escravos que forneciam os produtos do campo, agrícolas, para a cidade. Esses produtos são o trigo, o azeite e o vinho, né? Que esses dois últimos, né? Eles são produto, né? A uva, ela dá o vinho e a azeitona, ela dá o azeite. E quem produzia eram os escravos. Então eles tinham essas atividades que eram do artesão e era o trabalho no campo, que eles consideravam como atividades baixas, eram serviços, diferentemente da filosofia e do trabalho dos soldados, por exemplo, atenidos, soldados gregos, né? Trabalho superior. A gente vai ter os escravos de um lado e a gente vai ter os cidadãos do outro. Quem são os cidadãos? Eles são os nascidos naquela cidade, então são os nascidos em Esparta ou os nascidos em Atenas, que participam daquela linhagem ancestral de gregos, pela qual eles, né, na qual eles acreditavam ter uma origem mítica, né, um antepassado mítico comum. E esse antepassado mítico, ele era um semideus, ele era um filho de um deus. Então, através desse antepassado comum, eles se ligavam aos deuses. Esses cidadãos, eles se dividiam, né, entre os hoplitas, que eram os cidadãos que participavam da guerra, porque eles tinham recursos suficientes para se armar, e nessa guerra era onde eles adquiriam escravos. E eles tinham um outro tipo de cidadão, que eram os tetas. Eles não participavam da guerra. Esses cidadãos mais pobres, eles podiam ser artesãos ou camponeses pobres. Então, eles também trabalhavam no campo, eles tinham uma terra, mas eles não eram proprietários de grandes pedaços de terra, né? Mas vamos voltar nessa figura do hoplita, que é esse guerreiro que está representado na imagem. Por não ter que trabalhar no campo, ele podia se dedicar em tempo integral a aprender a arte da guerra. Então, como ele desenvolvia a arte da guerra? Eles treinavam nos jogos. Eles tinham muitos jogos. Os Jogos Olímpicos, a origem deles são jogos de guerra, em que os homens, né, importante, as mulheres, elas são excluídas da cidadania grega. A gente vai poder falar um pouquinho mais dessa exclusão um pouco mais adiante. Esses esportes, né, eles eram, por exemplo, a luta corporal, o arremesso de dardo, o arremesso do disco, a corrida, eram várias modalidades. E esse hoplita, ele era a base, esse soldado armado, né, ele era a base da cidade grega, porque ele ia conseguir o escravo, e o escravo ele conseguia manter o hoplita. Então,
Essa era a dinâmica de funcionamento. Nessa cidade, nesse modelo aqui, né, é aquela imagem, né, da cidade-estado, aquela representação atualmente, como é que tá, né? É o Partenon aqui de Atenas, é a Acrópole ateniense. Essa é uma imagem atual. Como que se organizavam essas cidades-estados? Bom, você tinha fundamentalmente dois tipos de instituição. Você tinha um conselho pequeno que era responsável por propor medidas para uma assembleia, que era a segunda instituição, que ela geralmente abrangia todos os cidadãos gregos. Dependendo da importância de cada uma dessas instituições, a cidade de grego ela era caracterizada como uma democracia ou como uma oligarquia. Então, uma instituição que a gente vai chamar de conselho, que é onde que ele é pequeno e ele traz as propostas, e a assembleia, que ela só vota as propostas. Em alguns casos, ela pode propor também, e então ele vai ser mais democrático. Um exemplo clássico da democracia é Atenas, e um exemplo clássico da oligarquia é Esparta. Politicamente, a polis ela era independente, ela fazia suas próprias leis, ela julgava, né, os seus próprios casos, e essas cidades elas reuniam os proprietários rurais, principalmente. Havia também alguns artesãos, como a gente falou, mas o trabalho, como ele não era bem visto pelos gregos, esse artesanato ele não vai se desenvolver tanto. A gente vai ter uma classe de pessoas que estão entre os cidadãos e os escravos, que são os metecos, que são cidadãos estrangeiros que são residentes da cidade. Como a gente disse, né, essa imagem do hoplita é o que ele dá uma sustentação para a cidade, porque ele é quem faz a reprodução dessa formação social, que é uma formação social caracterizada pelo escravismo. Então a gente chama de escravismo antigo. Esse escravismo antigo, ele é diferente da escravidão que ocorreu no Brasil. É importante a gente lembrar disso. A gente vai discutir isso mais adiante, quando a gente falar da colonização do Brasil. A civilização grega e a civilização romana, elas vão se desenvolver em torno desse mar, como eu disse, que é o Mediterrâneo. Era muito mais caro você fazer um comércio por vias terrestres do que você fazer por vias marítimas. Era mais barato você trazer o trigo daqui até aqui do que você transportar ele 150 quilômetros de distância por via terrestre, que seria uma distância como essa aqui. Então, o Mediterrâneo, por ser um mar cercado pelos continentes, ele é um mar muito mais tranquilo de ser navegado do que, por exemplo, o Atlântico, que é um oceano, ou que o Pacífico. Então, o comércio e a navegação eles vão se desenvolver muito pelo mar Mediterrâneo. Então, nesse ponto, a gente vai se separar um pouquinho daquela história do Oriente, a gente vai começar a criar uma história, um mundo próprio que se desenvolve em torno desse Mediterrâneo aqui. Isso vai ficar mais claro em Roma do que na Grécia. A Grécia ela vai colonizar esse espaço conforme a sua população cresce, né? E vai desenvolver muitas cidades, né? Nessa época aqui, eles vão haver cerca de 1.500 cidades gregas espalhadas por esse mundo mediterrâneo, principalmente nessa região aqui, que é o Mar Egeu, como eu falei. Uma outra civilização comercial que vai ser uma grande fonte de cultura para a Grécia são os fenícios. Os fenícios eles estão nessa região aqui, que é a região onde surgiu a agricultura, e eles vão estabelecer diversas colônias ao redor do mar Mediterrâneo. Em Roma, a gente vai poder falar deles porque eles fazem essa colônia aqui chamada Cartago, que vai dar um baita problemão para os romanos. Os fenícios e o seu comércio, eles são os responsáveis pela criação da escrita. É através do comércio que a escrita vai se desenvolvendo. Porque você precisa passar informações de um lugar até o outro. Qual mercadoria que você está carregando, qual que você quer buscar, não é? Então, esse aqui primeiro é o alfabeto fenício. E esse aqui é o alfabeto grego antigo.
aqui o alfabeto grego atual, e esse aqui é o nosso alfabeto. Olha só como é que eles são parecidos. Do desenvolvimento da cultura grega, a gente pode pegar o teatro. O teatro era muito importante para os gregos. Aqui é o anfiteatro de Atenas. Anfiteatro significa, né, o meio, a meia arena, né? Então ele é um semicírculo. E os gregos, eles vão ser muito famosos até hoje pelas tragédias que eles compunham. A tragédia, ela é um tipo de... é uma forma literária, né? E ela vai unir a questão do... ela vai trazer questões de religião, ela vai trazer questões políticas, e ela vai trazer questões sociais para serem discutidas pelos gregos. Um dos trabalhos clássicos que a gente tem da tragédia e da poesia, né, é a Odisseia e a Ilíada de Homero, que vão retratar, né, a Ilíada, ela vai retratar a Guerra de Troia. A gente tem um filme feito sobre isso, eu acho que ele é de 2006, com Brad Pitt e Orlando Bloom. Se vocês quiserem ver, recomendo. Quer dizer, recomendo para vocês se familiarizarem um pouco mais com o mundo grego. Acho que vocês podem se divertir também. Então, nessas poesias, né, fica bem evidente nesses contos, nessas tragédias, nessas peças, fica bem evidente essa questão cultural deles, como funcionava a religião grega e de como era a interação com os deuses. Principalmente, a religião ela era politeísta, ou seja, ela se baseava em um panteão de deuses, então elas eram muitos deuses, não é como a religião cristã ou muçulmana que acredita num só Deus, ela acredita em muitos deuses, né? Então havia Zeus, Poseidon, Hermes, Afrodite, Ares, eram muitos deuses, e esses deuses eles interferiam na vida dos mortais. Então nessa guerra de Troia, os deuses eles vão ser protagonistas na guerra, assumindo lados diferentes, né? A arquitetura também vai ser bastante desenvolvida pelos gregos. Um elemento muito utilizado por eles são as colunas, que são que sustentam esse teto, né? E elas vão ser retomadas pelos romanos e elas vão ser retomadas também depois pelo Renascimento, 3.500 anos depois que surgem os gregos. E outra coisa que eles vão ser muito famosos por terem desenvolvido é a filosofia, principalmente Atenas. Atenas, que era conhecida, né, ela falava da sua democracia, né? Por estarem os cidadãos gregos liberados do trabalho, eles vão poder desenvolver a filosofia, por exemplo, né? Isso era essencial para o desenvolvimento dessas artes, né? É essencial que as pessoas possam trabalhar menos, né? Ou não trabalharem at all, como é o caso desses gregos. A filosofia ela vai ser, né, ela vai ser responsável pelo surgimento do racionalismo. Ela rompe com a forma de entender o mundo através da tradição e ela vai tentar dar um sentido racional para o mundo. Então, olha só como é que essa democracia grega ela era contraditória, né? Ao mesmo tempo em que ela procurava incluir todos os homens, né, todos os cidadãos, ela era baseada na exclusão das mulheres, dos escravos e dos estrangeiros, né? Assim, o estrangeiro a gente até poderia deixar de lado, mas as mulheres elas não eram nem vistas como assim iguais aos homens, né? Elas eram mantidas dentro de casa e
elas vão ter uma vida bastante restrita, enquanto os homens vão poder se reunir, por exemplo, para discutir, né? Essa questão da filosofia, ela nasce desse mundo público grego, que é o mundo da assembleia, o mundo da ágora. A ágora é a praça que existia em toda a cidade-estado e é onde vão ser discutidos os problemas da polis. Então, lá era onde se fazia política, onde eram discutidos os problemas relativos à polis, né? Essa questão da exclusão, de como do caráter do caráter excludente da democracia grega, ele é muito importante, ele tem caído muito das últimas provas do PISME, tá bom, galera? Então vamos lembrar bem disso. A história grega, ela sofre, né, ela tem uma grande história ali, e agora a gente vai começar, ela passa, né, por momentos de república, que são momentos em que ela não tem reis, ela passa por momentos em que ela tem reis, enfim. Então eu vou pegar um momento final aqui da história da civilização grega para a gente poder entender a sua crise. Na metade do primeiro milênio antes de Cristo, né, aqui 500 anos antes de Cristo, surge esse poder na Pérsia, que é a atual região do Irã, e ele vai se expandir muito rápido aqui, ó. Entre 550 e 530, eles vão se espalhar por toda essa região roxinha aqui, né? Então eles vão pegar toda aquela região do crescente fértil e vão ir se espalhando nos anos seguintes. Olha só como é que eles vão indo, né? Nos 20 anos seguintes, né, eles vão conquistar o Egito e vão ir se espalhando aqui até a Índia. E eles vão chegar também na Grécia, e ali eles vão iniciar uma guerra com os gregos, que a gente chama de guerras médicas, ou guerras medas, ou guerras médicas. A Pérsia, ela vai procurar incorporar a Grécia nesse seu império, né? Essa guerra, ela está retratada naquele filme 300, inclusive de uma forma bastante racista, né? Com essa divisão entre ocidentais, que são masculinos e fortes e civilizados, contra os orientais, que são afeminados e são negros, né? E são deformados e representam a barbárie. Então, esse filme 300, ele vai trazer essa história de um ponto de vista bastante racista. As cidades-estados gregas, elas vão se reunir, né? Essas polis, elas vão se unir em uma liga para combater esse poder maior que está vindo atrás deles, né? Eles vão fundar a Liga de Delos, que funciona sobre a liderança de Atenas. A liga, essa liga, né? A Liga de Delos, ela possuía uma frota de navios comuns. Vou voltar naquela imagem para você fazer o assalto à Grécia. Você tem que cruzar o Mar Egeu, e é aqui que muitas batalhas vão se dar. Então, essa frota comum era mantida com o imposto que todas as cidades e estados deviam pagar. Com o fim das guerras médicas, Atenas vai se recusar a encerrar essa liga. Ela vai manter essa tributação das cidades-estados aliadas e vai ampliar sua democracia internamente com esse dinheiro. Ou seja, na democracia grega, que a gente vai poder explorar um pouquinho mais esse tema na aula seguinte, com a democracia grega, todos os homens, né, todos os cidadãos, eles poderiam votar. No entanto, e até mesmo assim, o trabalho público, por exemplo, o trabalho do magistrado, daqueles que compunham aquele conselho,
ele era pago para que os pobres, né, os cidadãos pobres também pudessem participar do exercício da política. Só que essa inclusão interna, ela é baseada numa taxação externa, ela é baseada no domínio sobre os aliados, né? Sobre todas as cidades-estados gregas, né? Então, com o fim da guerra, Atenas ela se recusa a encerrar essa liga, ela utiliza os tributos para ampliar sua democracia e ela aumenta o seu próprio número de hoplitas, porque como os cidadãos gregos vão ficar mais ricos, eles vão ter dinheiro para se armar. Então, Atenas também faz obras muito importantes com esse dinheiro que ela vai conseguir arrecadar com esse império. E ela utilizou aquela frota comum para reprimir os seus aliados. Essa crise ela vai culminar na Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre cidades-estados gregas, e que leva à derrota ateniense pela Liga do Peloponeso. Né? A Liga do Peloponeso ela se opunha à Liga de Delos, e ela vai ser liderada por Esparta. Então, como que a gente pode entender essa crise grega, né? Era porque o mecanismo de expansão dos gregos ele era muito contraditório. Primeiro de tudo, ele se baseava em contradições sociais muito profundas, pois na medida em que eram ocupados novos terrenos, o que acontecia era que os ricos acumulavam mais terras e mais riquezas, e os pobres continuavam mais pobres, e tão pobres a ponto de serem escravizados pela dívida. Então era um mundo, essa contradição social, ela vai levar a muitos conflitos civis e aí a gente vai ver depois, né, na seguinte aula, a gente vai ver as reformas sociais que vão precisar ser implementadas durante os anos da Grécia, né, para manter essa contradição de fazer colapsar a estrutura grega inteira. Uma outra contradição muito grande que eu já mencionei, mas que eu vou relembrar, é que Atenas não conseguiu incorporar no seu império os seus aliados de uma forma institucional. Então ela não conseguiu incluir esses aliados o quê? Como cidadãos. Roma, que a gente vai ver na aula seguinte, ela vai conseguir fazer isso. Então tá, galera, essa vai ser a aula de hoje. Essa foi a primeira aula que eu estou fazendo. Eu, sinceramente, espero melhorar também nas próximas aulas para a gente conseguir fazer um conteúdo bem dinâmico para vocês. Eu espero que vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem. Eu quero que vocês façam anotações também durante as aulas, para vocês... Isso é uma forma já de vocês irem memorizando, vocês irem anotando. E a gente vai se encontrar, então, na semana que vem, na aula para tirar essas dúvidas. E eu vou passar para vocês nessa aula da semana que vem alguns exercícios que caíram nas edições antigas do PISME para a gente poder fazer junto. Tá bom, galera? Então tá, então isso é tudo. Boa noite e até semana que vem.